Conta primeiro, Paulo Ciarra, lá atrás, 2 décadas, um pouco mais talvez, quando veio essa ideia à sua cabeça? Quando você começou a costurar isso, como é que foi? Bom, tenho que fazer retornar um pouco. Na minha chegada aqui em 82, eu formado em São Paulo em Direito, mas já trabalhando numa multinacional que tinha os loteamentos mais tradicionais de São Paulo, nos jardins, né? Jardim América, Alto de Pinheiros, Jardim Europa. Então, a companhia City inglesa, uma companhia que deixou os jardins de São Paulo naquele capricho que são, né? Tudo com zoneamentos, coisas certas. E eu, advogando nessa empresa, também acabei entrando na área de loteamentos, que eles tinham os loteamentos, e me aprofundei em direito imobiliário. E nessa época o Eduardo, meu irmão, que tinha se formado em 77, veio para Cascavel nessa época, porque meu pai incentivou, dizendo que a cidade iria crescer muito. E aí em 81, o Eduardo começou a buzinar na minha orelha. Vamos para Cascavel montar uma Vocês iam imobiliária. formatar alguma coisa aqui, não é não, verdade? Eu já tô dando aqui um spoiler, eles iam formatar alguma coisa aqui. A né? empresa, Os dois irmãos. que ele já tinha formato, né? E eu cheguei aqui em 82 e pensando em montar a imobiliária, e de fato montamos a imobiliária, que hoje é a imobiliária Porto Seguro, que tem 42 anos já de atividade aqui. E eu ouvi falar que tem um cliente novo na Porto Seguro, é verdade? Fiquei feliz com esse cliente. Não tá precisou certo. Nem de fiador, cara. Não precisou. O fiador é o próprio dono da imobiliária. E aí começamos a ver o mercado imobiliário em geral e não tinha nada. Quando eu cheguei tinha um edifício Lince, um edifício residencial que era o Colombelli e o Sul Brasileiro, o hotel. Essa era a verticalização de Cascavel. De Cascavel, acima de 3 pavimentos, coisa assim. E aí veio ainda uma crise para completar a coisa no país naquele momento, né, final de 82, 83. E eu fiquei me aprofundando em conhecer e detalhar mais o mercado. E em 84 eu senti que era a hora. E comecei me reunindo com alguns amigos, os arquitetos, o da NBC, o Nastas Bertolucci, e fazia jantares na minha casa e disse, olha, vamos fazer edifícios de apartamentos bons, o Nastas faz o projeto, a gente compra o terreno de alguém e fazemos pelo condomínio a preço de custo, que era um sistema que tinha, onde a gente cobrava a sua administração. E então eu fechava assim grupos num jantar, um edifício de 12 apartamentos de 400 e poucos metros na Minas Gerais, o Monte Carlo, eu fechei em 2 noites de conversa. Olha, é bom que registre isso, porque a história vai ainda usar esse podcast para contar como foi a verticalização de Cascavel. Eu só estou interrompendo para dizer que aqueles paredões da Minas, sofisticados, que no jornal eu chamo de mansões suspensas da Minas, estão sendo desvendadas em suas origens aqui, nesse momento, com o Paulo Ciarra. Então, é verdade. Na formato, já era formato. Era Você formato. e o Edu. Uhum. E aí foi uma sequência de edifícios. Um comentava com o outro. Logo eu comecei também a mexer um pouco na área cultural. Trouxe no Copas Verdes, ainda em 1983, um violonista que morava na Alemanha, amigo meu, lotou o auditório do Copas Verdes, 200 pessoas. Depois trouxe o Dick Farney, um grande pianista de São Paulo, que era meu amigo. Isso me fez com que eu me relacionasse com um número muito grande de pessoas. Então foi se tornando muito fácil eu ter clientes que eram amigos, na maioria, pessoal que jantava comigo. E aí eu fui ampliando o leque de edifícios, variando, porque eu não queria trabalhar só para alta classe. Eu queria trabalhar em todos os segmentos possíveis. E eu me joguei no trabalho de uma forma tal que no final de 84 eu tinha 10 edifícios contra um do concorrente direto. Era absurdo. E ao total, o portfólio da Formato, quantos edifícios vocês fizeram em Cascavel? Aqui, com os condomínios fechados, 31. 31. A gente já vem aqui para o prédio vizinho, nós estamos no Castilhos Coworking, na rua Souza Naves, entre a Paraná e a Brasil, e aqui ao nosso lado está o prédio mais icônico de Cascavel, mas a gente já chega nele. Primeiro, fazer uma breve observação, Paulo.
É raro, dentro da elite empresarial de Cascavel, onde o Paulo está incluso, é raro esse perfil cultura. É mais comum o perfil cultura da soja, cultura do milho, que não é nada depreciativo, né? Não estou falando mal do agronegócio. Mas o Paulo é uma pessoa que sempre deu oportunidade para os nossos artistas. Se você for ao Picasso, recomendo que vá, sou cliente lá, sempre haverá alguém numa música ao vivo. Isso é uma oportunidade, um espaço que se dá para os nossos artistas locais. O Claudião toca bistrô. lá há 26 anos, diariamente, de domingo a domingo. Então sempre teve espaço para música, né? Eu acho assim, você vê o Alfredo Cury do shopping, ele vai fazer uma festa de entrega dos capacetes, ele traz o maior pianista do Brasil, que é o João Carlos Martins. Que se hospedou no Bourbon e jantou aonde? No Picasso. Conosco. É o lugar para receber as estrelas. E você estava lá, por sinal, e aproveitou lá, isso. Por muita sorte, diga-se de passagem. Né? Mas aí, então, retomando nesse ponto, a gente começou, eu quis fazer o lugar que eu morava em São Paulo quando eu estudava, um prédio daquele tipo. No Copan, aquele prédio icônico de São Paulo, que moram 3.200 pessoas, eu quis fazer apartamentos para estudantes como eu, que tinha uma família um pouco de condição melhor, que pudessem comprar ou alugar um apartamento desse tamanho. Então eu comecei pelo edifício Cruzeiro do Sul, aqui ao nosso lado também, 100 e poucos apartamentos, vendi na hora, mas assim, numa velocidade, vendi em dólar. E cada um que eu conhecia, amigo meu que comprava de mim, o Sérgio Sanderson, fotógrafo, Sérgio, você vai ganhar comissão para quem você vender. Lá vinha o Sérgio com mais 3, o Clóvis Grelac comprava e trazia mais 4. Enfim, era uma folia, era uma gostosura você vender isso. Agora, aqui cabe um entre parênteses, né? O que é que você fez nas fundações do Cruzeiro do Sul para ele ganhar a reputação de treme-treme? Agora é o momento das revelações, viu, Renata? A Renata está me ajudando aqui no estúdio. Conta aí, Paulinho, conta tudo. Por que o Cruzeiro do Sul levou o apelido de treme-treme? Bom, eu não sei direito, mas eu imagino, eu fiz um desfile de moda, de lingerie no térreo, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Na garagem. Né? E aí, em sequência, teve o Metrópolis, que é na frente, no mesmo formato, né, de apartamentos. Logo abaixo, o San Fernando, na mesma quadra. 2 dormitórios, você vê, era kitnetes, menores, um pouquinho maiores, 2 dormitórios. Fizemos também o Rochedo, era um terreno do Tolentino, que era prefeito, né? Porque ele passou e a gente fez permuta. Atrás aqui, onde você vai morar do lado, tem o Acapulco, também outro prédio. E aí comecei os prédios comerciais também, com as galerias, as primeiras galerias embaixo de prédios. O Centro Empresarial Formato, o primeiro na Paraná. Do lado, Centro Comercial Cascavel. Prédios de escritórios, clínicas, comerciais e sempre uma galeria embaixo. Eu já vinha mexendo com isso, já queria. Aí subi na esquina da 7 de setembro com a Brasil, os outros 2, Emília Saraiva, Centro Executivo Paraná. Então, de torres comerciais, eu já tinha 4. E aí, fizemos um bairro, que é o Jardim União. Senti também que a cidade precisava de prédios perto do Exército, que era muita gente. Aí construiu Lapa 1, 2, 3 e 4, edifício Lapa. Você vê que a gente atirava para tudo quanto é lado, né? Paulo, fantástico esse desenho que você fez, embora falte alguns edifícios aí. Mas eu queria que você viesse aqui para o centro, né? Para as torres do Central Park. E o sonho seu, que acabou não se consumando, né, mas que chegou a ventilar-se, replicar as torres do Central Park do outro lado da Avenida Brasil. Era uma ideia do Paulo, mas é melhor que ele conte isso, né, Paulo? Como é que foi? A ideia do Central Park veio de uma viagem que eu fiz a Nova York e vi um edifício com esse formato em cima, essa cunha como tem ali, e era um prédio só. Não eram 2 torres, era uma torre, era o edifício da Sony. Quando eu cheguei, relatei isso para os arquitetos, falei, eu queria uma coisa desse jeito aqui, mas com torres gêmeas. E aí nasceu aquele projeto, eu me encantei do jeito que eles fizeram, e a gente começou o desafio de viabilizar esse empreendimento, que era o maior empreendimento na época de Cascavel, porque tinha o shopping embaixo, né, o primeiro shopping da cidade,
Era um shopping, porque tinham 60 lojas. E de volta nós fizemos cinema para a cidade. Porque quando o bispo comprou a esquina ali, o alugou onde era o cinema, Bispo Edir Macedo, tá, gente? do bispo Edir Macedo, É. quando ele alugou, nós ficamos sem cinema. E eu trouxe o Cine Central Park para cá. Tinha o mesmo também parque de diversões eletrônicas que tem hoje no West Side, é o mesmo que estava aqui e está lá. Então, enfim, nós temos uma estrutura com área de gastronomia e não eram poucas lojas. Para a época, o Cascavel comportava. Então, primeiro inauguramos essa Torre 1 em 97 com o shopping e aí, em 2004, começamos o Hotel Bourbon, que é na segunda torre. Então, é um complexo diferenciado, né, para qualquer cidade do interior. Montamos, eu tive a visão de fazer naquela época um restaurante no último andar de um prédio. Imagina como é que era Cascavel em 97. Acreditar nisso, onde é o Picasso hoje, era muita... Estava viajando na maionese, Você sabe diria que o em outro. 97 eu acreditei, né? Que em 97 saiu a edição 01 do meu jornal, né? Mas você Pitou, vê. e nasceu o meu primeiro filho, né? O primogênito, João Eduardo. Então, 97, olha que ano bom esse, hein? estava em fase de mudança a cidade já. Foi, É. foi verdade.